Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você pode se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 8. E nós vamos falar nesta manhã sobre contentamento. Contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 8. A palavra de Deus diz: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos ler todos juntos esse versículo? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós desejamos muito ouvir da Tua palavra e desejamos, Senhor Deus, também sermos transformados por esta mesma palavra. E, ó Deus, nesta manhã, possamos sair daqui contentes. Ó Deus, regozijando realmente no Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Então que venhamos ouvir a Tua mensagem e venhamos aplicar a Tua mensagem para nós. E se há alguém aqui que não tem certeza de vida eterna, de salvação, que o Senhor esteja salvando nesta manhã. Capacita-me, Senhor Deus, como um instrumento Teu, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Contentamento. Um jovem pastor na Inglaterra, ele resolveu visitar todas as suas ovelhas no início do seu ministério. E um dos membros da sua igreja trabalhava em uma mina, e o pastor resolveu ir lá naquela mina. Como reconhecê-lo? Naquele lugar onde todos usavam roupas iguais. Então alguém sugeriu: quando o senhor encontrar um homem cantando hinos, é esse o homem. Então o pastor desceu a mina pensando, ele deve, estar naquele lugar escuro, úmido, gelado, ele deve estar cantando um hino como aquele que diz, ao passar pelo vale escuro. Mas, chegando lá, o que ele ouviu foi o seguinte: eu alegre vou na sua luz. Eu alegre vou na sua luz. Então o verdadeiro crente, ele é assim mesmo. E já dizia o salmista, lá no Salmo 139, 11, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Este é o verdadeiro crente. Onde ele está? E quando nós temos um espírito de contentamento, independente de onde estivermos, ou o que estivermos fazendo, iremos entender que é para o nosso bem e para servirmos de exemplo para outras pessoas. Imagina aquele homem, naquele lugar, aparentemente não muito agradável. E além de tudo, ele estava trabalhando, ele estava dando o seu suor, mas naquele lugar, independente de onde ele estava e do que ele estava fazendo, ele estava sempre contente, porque ele sabia que aquela era a oportunidade que Deus tinha lhe dado para o seu sustento, e era a oportunidade também, através dos hinos que ele entoava a Deus, de fazer com que todas aquelas pessoas que estavam ali pudessem ver algo diferente na vida dele. E isso se deu devido ao contentamento daquele homem. Então, diante do contentamento, nós precisamos pensar que estar contente nos leva a atitudes que glorificam a Deus, onde o maior beneficiado somos nós mesmos. Estar contente é uma atitude que nos beneficia, é algo que vai mexer com todo o nosso ser, estar contente. Uma senhora de 80 anos, ela era muito admirada pela imensa alegria e entusiasmo que ela expressava, apesar da sua vida avançada. Ela vivia sempre bem-humorada e sorridente.
E quando uma jornalista, certa vez, lhe perguntou qual era o segredo de tão grande felicidade, ela sorriu e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi a expressão daquela senhora de 80 anos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aquela senhora revelou que, antes de dormir, ela se ajoelhava todas as noites à beira de sua cama, agradecendo ao Senhor por mais aquele dia. Ela agradecia sempre. E ela pedia que Deus fortalecesse cada dia a sua fé e inundasse o seu coração de otimismo, alegria e paz. Ela sempre orava dessa forma. E o que Deus fazia com ela? Deus retribuía a sua oração. Então, eu decido estar contente, e quando eu coloco na presença de Deus: Senhor, ajuda-me a estar contente, Deus me ajuda. Se eu coloco na presença de Deus e falo: Senhor, me ajuda a estar alegre, Deus me ajuda, independente da circunstância que eu estou vivendo, independente do caos em que eu estou passando, independente da vida que eu estou tendo nesse exato momento. Se eu decido estar contente e oro a Deus, Ele me ajuda. Então é uma decisão minha. Eu decido estar contente. Então, para ser um crente contente, nós iremos destacar 3 atitudes que se fazem necessárias. Em primeiro lugar, para estar contente, é necessário maturidade. Não tem como estar contente sem maturidade. 2 Pedro 3, capítulo 18, diz o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, maturidade é o ingrediente imprescindível na vida daqueles que desejam praticar contentamento. Quando nós crescemos na graça e conhecimento de Jesus, nós passamos a ter como exemplo o próprio Cristo Jesus, que por sua vez sempre esteve contente, pois ele sabia do papel que precisava desenvolver aqui neste mundo para que pecadores pudessem ser salvos. Você consegue imaginar um Jesus triste? Você consegue imaginar um Jesus cabisbaixo? Consegue imaginar um Jesus calado? Consegue imaginar um Jesus que não estendia as mãos para as pessoas? Consegue imaginar isso? Não tem como. Se nós tivéssemos uma história de um Jesus como este que eu citei agora, certamente nós não iríamos acreditar nele. Certamente nós não iríamos olhar para ele. Mas esse Jesus, ele foi vencedor. E lá naquela cruz, ele entregou a sua vida, ele entregou a sua alma e o seu espírito para que eu e você pudéssemos estar contentes também. De que forma? Olhando para a cruz, reconhecendo que nós, quando partirmos desta vida, nós vamos para o céu. Essa é a nossa maior felicidade, a nossa maior alegria. Quando nós crescemos então na graça e conhecimento de Jesus, nós passamos a ser estas pessoas contentes. Irmãos, a idade natural, eu tenho 40 anos, não é? Ela é avaliada em termos de anos. Agora, a idade espiritual, ela é medida por hábitos adquiridos, que é a maturidade. A idade espiritual. E estes hábitos, eles não nascem da noite para o dia. Eles são desenvolvidos paulatinamente. Nós vivemos no tempo das coisas instantâneas, não é verdade? Eu ainda me lembro dos aparelhos de televisão a válvula. Quantos aqui já tiveram aparelho de televisão a válvula? Tem alguns velhinhos aí, né? Mas eu me lembro quando eu era pequenininho, tá? Eu era bem pequenininho quando eu me lembro disso. O que acontecia com os aparelhos a válvula? A gente ligava e tinha que esperar esquentar para que a imagem preta e branca pudesse aparecer. Era desta forma. Aparecia lá, a Márcia está dando detalhe ali, né? Exato. Parecia uma faixinha assim, depois aquela faixa ia aumentando. Era desse jeito. O café ainda é assim, mas hoje está mais, eu vou explicar a razão. Mas o café era feito do modo tradicional, ou seja, com água quente, pó e coador. Era assim. Ainda tem café dessa forma, na minha casa é dessa forma. O chocolate era jogado no leite frio e demorava a ser diluído. Hoje, quase tudo é instantâneo. Você mal aperta o botão do controle remoto e a imagem colorida aparece nos nossos televisores.
E você tem aí imagens do tamanho que você quiser. Não é isso? O café instantâneo, apesar de ser ruim, ele dispensa o velho e demorado processo. O chocolate instantâneo é jogado no leite gelado e é diluído rapidamente. Hoje, com um cartão de banco, nós retiramos ou transferimos rapidamente nosso dinheiro e assim por diante. Você vai na internet, não precisa nem ir do banco, né? Vai na internet e já faz esse tipo de coisa. Você não precisa mais de dinheiro para poder comprar as coisas, pega um cartão, introduz lá, coloca uma senha, pronto, já está executada a sua compra. O problema é pagar depois no final do mês, né? Então é dessa forma, tudo muito instantâneo. Nós acostumamos com estas coisas e muitos cristãos acham que a maturidade espiritual também pode ser facilmente atingida. Que basta sentar no culto aos domingos que isso acontecerá sem maiores esforços por nossa parte. Agora, a maturidade cristã, ela deve ser conquistada palmo a palmo. Palmo a palmo. E para atingi-la, é necessário investir tempo, esforço, estudo e meditação nas Escrituras. Para adquirir maturidade cristã, precisa ser palmo a palmo, dia após dia. Então não é você pensar assim, olha, no dia 21 de julho eu vou na igreja para que eu adquira a minha total maturidade cristã. Não é isto. Ela vai ser adquirida cada vez que eu entro por aquelas portas ou por estas portas, para me assentar, para adorar a Deus, para ouvir da palavra de Deus, e não somente ouvir, mas para colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Isso é maturidade cristã. Não perca a oportunidade de estar na igreja. Não perca. Porque é através daí que eu vou adquirir a maturidade cristã. Acostumados a resultados rápidos e superficiais, muitos cristãos acabam se frustrando e desistem de crescer. Sabia disso? Desistem de crescer. Porque acham que é um processo muito demorado. E algo muito sério é, sem maturidade fica difícil praticar contentamento. Fica difícil. Quase que impossível. Nós precisamos ter a mesma busca e esperança do apóstolo Paulo, citado em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E ele dá seguimento a este versículo em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Passo a passo, eu preciso caminhar em direção a Jesus Cristo. Passo a passo, eu preciso buscar este livro para o meu crescimento espiritual. E a maturidade cristã, ela virá. E eu servirei de testemunho e de exemplo diante deste mundo. Então, em todas as situações em que o apóstolo Paulo se encontrava, ele sempre tinha uma atitude de contentamento. De contentamento. Para que eu venha a ser uma pessoa contente. Para que eu possa transmitir contentamento, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu preciso. E olha, algo muito sério também. Existe aquele fogo do primeiro amor, não é verdade? Existe aquele fogo do novo convertido. Mas quando ele começa a acostumar com a vida cristã, aquele fogo vai se apagando, se apagando, se apagando. Aí já não existe mais crescimento espiritual e certamente o descontentamento passa a ser visível. E Deus não se agrada com o nosso descontentamento, porque Ele fez tudo para que estivéssemos contentes neste mundo e principalmente na vinda futura. Ele fez de tudo. Então, estejamos contentes, mas para isso é necessário maturidade. Segundo lugar, para ser um crente contente, é necessário convicção.
Filipenses 4,13. Olha só a grande convicção. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lembra daquela senhora que eu falei de 80 anos? O segredo era, ela tinha em mente que ela podia todas as coisas em Cristo que a fortalecia. Então Paulo, ele era um homem encorajador devido à sua convicção. E nós percebemos que existem várias pessoas no mundo cristão titubeando entre dois pensamentos, ou seja, divididos entre o que aprendem na igreja com aquilo que aprendem na faculdade, aprendem na escola e nos programas ditos evangélicos na televisão. Olha, existe uma expressão que ela é muito certa. Nós não podemos ser macacos que pulam de galho em galho. Não podemos ser assim. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero ter convicção da minha fé, eu preciso me enraizar nesta fé. Primeiro, tendo como base a palavra de Deus, como nós sempre vamos falar. Tendo como base a palavra de Deus, e se a igreja está pregando fielmente a palavra de Deus, então eu preciso me enraizar nesta igreja. Porque é ela que vai me dar sustentação. Porque é ela que vai me fazer crescer, como nós já vimos a respeito da maturidade, e é ela que vai me fazer a trazer para a minha vida cada dia mais convicção quanto à vida cristã que eu tenho que desenvolver e que eu estou desenvolvendo. Então esta convicção, ela é necessária. Muitos se encontram na situação descrita por João no livro de Apocalipse, relatando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, falando a respeito daqueles mornos. Nem frios, nem quentes, são mornos. Nós não podemos jamais ser crentes mornos, porque isso causa ânsia de vômitos no nosso Deus. Nós não podemos. Não podemos ser crentes mornos. E a falta de convicção, de certeza e confiança plena na mensagem bíblica, leva o crente ao esfriamento, assim como a ter dúvidas a respeito do caminho que está seguindo. E algo muito certo, dito pela palavra de Deus, diz que ninguém consegue servir a dois senhores. Ninguém consegue. Em Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós não conseguimos servir a dois senhores. Assim como não é possível sermos felizes pisando em terreno inseguro. Convicção corresponde a pisar em terreno firme, seguro, sem dúvidas, seguindo com determinação a carreira que nos foi proposta através dos ensinamentos deixados pelos santos profetas e apóstolos. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, que diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isto é convicção. Eu decido fazer a vontade de Deus, eu decido seguir os caminhos de Deus, eu decido obedecer a Deus, eu decido, diante de convicção. Eu estou no Templo Batista Maranata hoje por convicção. Convicção. E a convicção, ela aumenta o meu desejo de servir a Deus. Ela aumenta o meu desejo de fazer aquilo que é certo. Ela aumenta o meu desejo de fugir do pecado. A convicção. Então todos nós precisamos ser pessoas convictas da nossa fé. Ter convicção de onde estamos, do que estamos fazendo e para onde estamos indo nos leva a um compromisso maior, a uma maior dedicação e a uma paz inexplicável. Isto se chama convicção. Uma menina, ela estava conversando com a sua professora em classe de aula. E a professora disse que era fisicamente impossível que uma baleia engula um ser humano, porque, apesar de ser um mamífero muito grande, a sua garganta é muito pequena. E a menina, ela afirmou que Jonas foi engolido por uma baleia, exatamente como estava escrito na Bíblia. Ela afirmou. Irritada, a professora repetiu que uma baleia não poderia engolir nenhum ser humano,
Era fisicamente impossível. E a menina então disse: professor, quando eu morrer e for para o céu, eu vou perguntar a Jonas se ele foi ou não engolido por uma baleia. A convicção daquela menina. E a professora lhe perguntou: e o que vai acontecer se Jonas tiver ido ao inferno? Aí a menina respondeu para ela: aí a senhora pergunta. Quando nós estamos convictos de que a nossa vida está no centro da vontade de Deus, contentamento passa a ser algo natural. Natural. O que aumenta a minha convicção cristã é saber que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém ou não? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é fiel, além de ser eterno e todo-poderoso. E sabe o que vai acontecer? Todo joelho se dobrará a Ele. Isso é real. E nada pode impedir o seu agir. Nada pode impedir o agir de Deus. Então, como não estar contente, sabendo de tudo que a palavra de Deus nos afirma? Porque está escrito. E eu creio no que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito já aconteceu comigo, já aconteceu no passado, acontece comigo e vai acontecer. Porque está escrito. Isso me dá convicção da minha fé. Isso me dá convicção da minha vida cristã. Isso me dá convicção de que Deus está aqui no nosso meio neste momento. E que Ele tem poder para transformar qualquer vida e qualquer situação que for. Deus tem poder para transformar, desde que eu permita. Desde que exista um desejo enorme no meu coração de que Deus venha realmente me abençoar. Convicção. Se você quer ser um crente contente, praticar contentamento, é necessário maturidade, é necessário convicção. E, em último lugar, para ser um crente contente, é necessário fé. Fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé cristã não é apenas uma esperança de algo bom que pode acontecer. Esperar é algo natural. E a fé cristã passa por isso, mas não está presa somente a isso. A fé cristã, ou a fé bíblica, é a certeza de uma esperança. É quando aquilo que se espera passa a ser uma convicção plena, baseada no caráter da pessoa que prometeu. E quem que prometeu? Deus prometeu, Jesus prometeu. A fé cristã não é baseada em coisas, mas em Jesus Cristo. Esta é a fé cristã. A fé comum, ela usa coisas para que se possam conseguir outras coisas. Agora, a fé cristã se remete a uma pessoa que nos conseguiu uma nova vida. Jesus Cristo proporcionou a nós uma nova vida. E ela está baseada em promessas garantidas por um fato ou acontecimento, que foi o quê? A cruz do Calvário. Que mesmo não tendo visto, nós cremos, aceitamos e recebemos. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A fé cristã genuína, ela não condena e nem faz separação de ninguém. Ela está sempre pronta a agregar e a nunca dispersar. O Evangelho de Cristo, ele não veio para condenar ninguém, e sim oferecer uma saída para um povo que já estava condenado. Lá em João 3,17, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Então a fé cristã não são meras
repetições ou um pensamento positivo. Todos possuem uma fé comum para canalizar forças para que algo de bom aconteça, mas isso não é a fé bíblica. A fé bíblica possui uma confissão e, mediante uma convicção de que o que se espera irá chegar. E agrega a esta confissão uma ação consciente. Nós podemos citar Romanos capítulo 10, versículo 9, como exemplo de fé e ação, onde diz o quê? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, que é uma ação, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, que é a sua fé, serás salvo, que é o quê? O resultado. Esta é a fé bíblica, a verdadeira fé cristã. O meu contentamento é saber que Jesus fez isso por mim, e que agora eu posso ter certeza desta esperança eterna. A fé me leva a isto. A fé me leva a esta posição. Então não tem como ter convicção de algo sem fé. A nossa fé nos leva a uma vida contente, pois sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, e é uma verdade escrita, é uma verdade que veio de Deus. Isso quer dizer que, se eu tenho uma vida convicta, com maturidade, e eu procuro desenvolver a minha fé todos os dias, eu não vou me arrepender jamais. Eu não vou me frustrar jamais. E pode ter certeza absoluta que as coisas, elas cairão assim claramente diante dos seus olhos, sabendo com certeza que Deus está por detrás de tudo. Deus está por detrás de tudo. Tudo acontece no tempo de Deus. E tudo é para o nosso bem, se eu creio nele, se eu dependo dele, se a minha fé está alicerçada nele. Tudo, tudo, tudo e tudo. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Mas é muito real, irmãos, muito real. Concluindo, contentamento é uma prática natural para cristãos com maturidade, convicção e fé. Agora vamos todos ler o Salmo de número 100. Todos. Gostaria que nós lêssemos numa única só voz. Salmo de número 100, que vai expressar o nosso contentamento. Se em algum momento você está triste, desanimado, desapontado, se em algum momento você está passando por grandes lutas, reflita todos os dias no Salmo de número 100. E eu tenho certeza absoluta que se você buscar maturidade, convicção e fé, este Salmo, ele poderá ser um grande bálsamo para a sua vida. Salmo de número 100. Vamos colocar de pé e nós vamos ler este Salmo todos juntos, refletindo, meditando a respeito destas palavras que o nosso Deus colocou nos nossos corações para o nosso conforto. Salmo de número 100, todos juntos, vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Podei-vos assentar. Feche seus olhos neste momento e nós vamos orar.